Hoje é comemorado o Dia do Índio. A data foi criada há 74 anos pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que queria estimular o respeito aos povos indígenas e lutar contra a violência e o preconceito. Todos sabem que eles estavam aqui no Brasil antes mesmo do país ser descoberto pelos portugueses. Mas, desde então, estão lutando para garantir espaço territorial e direitos sociais. Atualmente, são 800 mil índios de 305 etnias diferentes, além de cerca de 100 grupos que vivem de forma totalmente isolada, segundo dados da FUNAI. Diante da disputa de terras e buscas pelos direitos fundamentais, desde 1973 está em vigor o Estatuto dos Povos Indígenas. A Constituição Federal também trata do tema e prevê o direito de preservação dos costumes, língua e da cultura indígena, assim como da posse do local onde fica a tribo. Ainda garante o acesso à educação, saúde e ao poder judiciário. Há 50 anos, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi criada pelo Estado para atuar na garantia de todos os direitos determinados por lei e no controle populacional dos índios. Algumas ONGs ajudam nesse trabalho. Em Brasília, há 45 anos funciona o Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Confederação dos Bispos do Brasil da Igreja Católica. Há, em algumas regiões, ainda com grandes dificuldades, mas a criação de postos de saúde, né? Houve a constituição de uma Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, que é a CESAI, que foi criada em 1910. É um processo de reivindicação desses povos. Há avanços no caso da educação escolar indígena específica e diferenciada, que é um resultado também da luta desses povos. Mas a gente acompanha muitos casos em que esses direitos são sistematicamente negados. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o subprocurador-geral da República, Luciano Mares Maia. Doutor Luciano Maia, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. É um prazer. Hoje, o que é mais difícil para um indígena? Manter o seu costume, as suas tradições ou a sua terra? As três coisas andam juntas. Índio é terra. Isso significa dizer que, ao mesmo tempo em que o índio dá identidade à terra, a terra dá identidade ao índio. É um espaço de reprodução física e cultural. Ele, a partir da terra, produz a cultura material pela indumentária, pelas pinturas, mas também ele produz cultura, produz religião, produz a sua própria economia, produz música, produz imaterialmente outros bens, a sua dança, a sonoridade. E aquele espaço de vivência e de reprodução é visto muitas vezes pela sociedade envolvente como uma commodity, como um bem de raiz para produzir outros bens. Quer dizer, é uma área que pode ser pasto para muito gado, uma área que pode ser produção de muitos grãos, e ficam vendo que os índios não produzem e nem têm um excedente como a sociedade envolvente tem. Porque na mentalidade do índio, o ritmo de crescimento e desenvolvimento obedece uma outra lógica, a lógica de produção de vida e vida em abundância para a comunidade. O senhor falou agora desse conflito que normalmente existe entre fazendeiros e indígenas. A comprovação da propriedade para o indígena é muito complicado, já que ele não tem o documento? A abertura do programa começa mencionando que antes dos colonizadores virem aqui, já encontraram os índios. Então, o título que o índio tem à sua terra não depende de um papel reconhecido pelo Estado, mas em razão do chamado indigenato. É o direito congênito, nasce com o índio que nasce e nasce enquanto índio na sua comunidade. Como consequência, o modo de demonstrar isso é feito a partir da história oral, das lutas, da resistência, da prova histórica e documental obtida a partir de relatos também feitos pelos não-índios, mas também por base arqueológica, mas fundamentalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há uma metodologia própria de identificação de uma terra indígena e de um grupo indígena, que é a antropologia com a sua etnografia que deve existir no laudo. Ou seja, é a antropologia com essa etnografia que vai identificar como é que aquela comunidade convive entre si, como é que ela se identifica e é vista pela sociedade envolvente. Que consciência ela tem de ser remanescente de grupos que estavam aqui ainda na época dos colonizadores. E nesse sentido, é a partir desse conjunto de fatores,
uma documentação histórica, uma documentação da história oral do grupo.